Prepare-se para embarcar em uma jornada épica em um mundo onde humanos, bestas e criaturas místicas coexistem e onde o mais poderoso de todos é o temível dragão. Conheça Lee, um dragão vermelho que, ao ser deserdado por seus próprios pais, deve enfrentar uma aventura cheia de perigos, surpresas e reviravoltas em busca de um lugar para chamar de lar. Será que um dragão covarde e fraco pode sobreviver neste universo implacável? Não perca nenhum segundo dessa história emocionante e cativante. A história começa em um mundo cheio de inúmeras espécies de vida vivendo entre humanos, bestas, peixes interessantes e até fadas e espíritos. Mas o ser que reina acima de todos é o poderoso dragão. Nesse mundo, a maioria dos seres vivos possui um lar que atende bem às suas necessidades e entendem a importância de ter um lugar para chamar de seu. Em algum lugar em uma caverna, um casal de slimes está ansioso para se mudar para sua nova casa. O homem que a vende, que na verdade é um senhor demônio, os persuade a comprá-la, mostrando todas as suas características e observando sinistramente enquanto o casal assina o contrato. Em outro lugar, somos apresentados a AOS, nossos protagonistas, um covarde dragão vermelho chamado Lai, que acaba de ser deserdado por seus pais após falhar em guardar o ovo. Uma noite, ele adormeceu enquanto deveria estar vigiando, resultando em um caçador conseguindo entrar sorrateiramente e roubá-lo. Lai era tão patético que nem mesmo confrontou o caçador para recuperá-lo porque tinha medo de se machucar. E quando seu pai voltou para casa, ele imediatamente o deserdou, chamando-o de vergonha para toda a espécie dos dragões. Agora, ele está deixado para se virar sozinho pela primeira vez em um mundo cheio de mistérios. Mas, ao contrário de outros dragões, Lai é dócil, fraco e, em geral, severamente deficiente em suas habilidades. Ao olhar para seu cartão de identidade, ele se pergunta como diabos vai sobreviver com estatísticas tão ruins. Ele pensa que se ao menos tivesse um ninho onde pudesse se esconder, e então ele tem um momento de eureka. Lai se lembra da história sobre os 3 pequenos trolls que eram os mais fracos dos mobs, mas construíram uma fortaleza impenetrável e conseguiram viver seus dias ilesos. Com isso, Lai parte sozinho para encontrar seu novo lar perfeito. No entanto, ao longo do caminho, o pequeno idiota indefeso é capturado e levado para a mina de Zelodo, acordando em uma gaiola cercado por anões, comemorando por capturar um dragão. 30 minutos antes, Lai encontrou um anão ao procurar a cidade dos anões. No entanto, os anões gananciosos imediatamente pensaram que Lai devia estar lá para roubar seu ouro, e antes que ele percebesse, ele acabou preso em uma gaiola. Com lágrimas nos olhos, Lai promete que só queria que eles ajudassem a construir uma casa, pois ouviu dizer que os anões eram muito bons nisso. Ele começa a chorar, gritando que só quer ir para casa, e os anões o observam como se dissessem: "Cara, você é um dragão, cresça." Depois de perceber a triste desculpa de um dragão que ele é, o líder dos anões diz que eles construirão uma casa para ele, mas em troca quer fazer tapetes de dragão com ele, já que vendem por preços altos. O líder começa dizendo que precisa dos chifres dele e depois da cauda, continuando a listar todas as partes do seu corpo com um tom sinistro. Lai fica frenético tentando pensar em uma maneira de escapar, e lembrando como os anões são gananciosos, ele os engana, fazendo-os pensar que alguém está roubando seu ouro, dando-lhe tempo suficiente para escapar para a floresta, onde ele encontra o caçador que roubou o ovo. No entanto, naquele momento, os anões que o perseguiam o alcançam e começam a brigar com o caçador, dando a Lai uma pequena janela para escapar. Depois de correr por horas, Lai se encontra chorando sozinho na floresta, sentindo-se tão desamparado. Mas então, um casal de arpias aparece e sente pena dele. Ele conta sua história enquanto elas o confortam e depois oferecem-lhe um lugar para ficar com elas, já que o ninho delas está bastante vazio desde que os jovens partiram. As arpias mostram o ninho no topo da árvore, mas Lai, sendo o dragão desajeitado que é, não consegue nem voar ainda, então tem que subir usando suas garras. Após chegar ao topo, as arpias tentam ensiná-lo a usar suas asas para voar e falam palavras de encorajamento. Lai pula e desliza pelo ar, colocando
colocando um sorriso em seu rosto e deixando as arpias orgulhosas, tudo por cerca de 3 segundos, até cair de cara no chão, esquecendo a regra mais importante de bater suas malditas asas. As arpias riem, enquanto Lai se encolhe de vergonha e embaraço. No entanto, elas têm uma ideia para ele e sugerem que vá para o Vale Além, onde pode encontrar uma grande árvore de carvalho habitada por goblins que podem ajudá-lo. A próxima cena mostra que é noite e Lai está pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. Os goblins o veem como um bife de dragão suculento, mas, ao mencionar as arpias, os goblins mudam de atitude e o libertam, pois são grandes admiradores das arpias e não querem decepcioná-las. Após compartilhar sua história com os goblins, eles o incentivam a continuar sua jornada e parar de ser tão medroso, porque ele é um dragão. Lai continua sua jornada e acaba em um lugar chamado Saharan, onde lhe oferecem um lugar em sua casa. No entanto, Lai descobre que não pode respirar debaixo d'água ou mesmo nadar, e então recusa a oferta. Lai é então aconselhado a seguir para o leste, perto da grande árvore Yggdrasil, onde encontrará um grande arquiteto chamado Dera, que até ajudou a construir Saharan. Li o agradece e parte, encontrando alguns gnomos ao longo do caminho que o apontam na direção certa. Depois de um tempo, Lai finalmente chega ao seu destino. No entanto, nesse momento, ele é abordado por uma equipe de heróis que o veem instantaneamente como uma ameaça, já que ele é um dragão. Justamente quando eles sacam suas armas, um ser misterioso se aproxima segurando um livro especial e rapidamente lida com a equipe de heróis. Após testemunhar esse show lendário de poder, Lai desmaia, mas depois de um tempo, recupera a consciência e acorda de um pesadelo. Li se apresenta ao elfo de cabelos grisalhos e explica que foi informado de que havia um grande arquiteto nesta área. O elfo então revela que ele é quem Lai estava procurando, o único e inigualável Daria. Li congela em descrença e depois implora profusamente para que Daria o ajude a encontrar uma casa. Como alguém que está no ramo imobiliário há séculos, Daria diz a Li que ele tem 3 opções: A. Construir sua própria casa. B. Comprar uma casa existente. Ou C. Simplesmente alugar de um proprietário. Daria revela que é tanto um arquiteto registrado quanto um agente imobiliário licenciado, e com tantas opções, a mente de Lai começa a divagar, provavelmente pensando que Daria é a segunda vinda de Jesus. Mas tudo desmorona quando ele entrega a Lai seu cartão e, ao inspecioná-lo, Lai vê que está escrito Senhor Demônio nele, o que Daria admite ser uma de suas ocupações também. Daria pergunta a Lai qual caminho ele quer seguir em relação à aquisição de sua nova casa. Li revela que quer uma cabana aconchegante, mas Daria não tem certeza se algo assim poderia acomodar alguém do tamanho dele. Ao projetar a cabana, Daria informa Li que se ele viver em uma casa como essa, estará tão bom quanto morto. Ele ainda diz que os heróis poderiam simplesmente entrar e usar uma espada para execá-lo direto para os portões do paraíso. Ao ouvir isso, Lai se pergunta quantos mais humanos estão por aí se passando por heróis. Daria explica que, enquanto os caçadores são especializados em caçar não-humanos, os heróis são máquinas de matar sedentas de sangue, verdadeiros canalhas que roubam, assassinam, saqueiam e até ajudam em golpes políticos. Daria diz a um Lai assustado que é hora de começarem a trabalhar para encontrar-lhe uma casa. Com um rápido feitiço de teletransporte, Daria os leva em frente a um templo. Ele informa Lai sobre a propriedade, revelando que ela foi usada por muitos seres poderosos e contém várias medidas anti-herói. Ao entrar no templo para um tour interno, Daria avisa Li para prestar atenção AOS seus passos. Mas Lai, sendo tão teimoso quanto um sanduíche de baleia, entra em uma armadilha e se encontra rolando para baixo. Quando Daria chega ao local, ele informa Lai que estão em uma masmorra subterrânea equipada com armadilhas anti-herói. Apesar dos protestos de Lai, Daria insiste em dar-lhe um tour completo pela casa e garante que não há motivo para temer, pois feitiços de ressurreição são uma de suas especialidades. Eventualmente, os dois acabam em uma piscina de cura e Lai entra instantaneamente para nadar. Infelizmente, não há cura para a estupidez, pois Lai rapidamente acaba se afogando. Após sair, Daria diz a Lai que é hora de ele retornar ao andar de cima. Enquanto Lai começa a subir novamente, um grupo de heróis errantes o avista e tenta atacar. No entanto, Daria vem para protegê-lo, salvando sua pele mais uma vez. Incapazes de se banquetear com carne de dragão para seus ganhos, os heróis levantam suas bestas para tentar matar Daria. Sem suar, o Senhor Demônio rapidamente cuida dos heróis
heróis, que não são páreo para ele, enquanto Lee chega ao topo. Ao ver Lee todo desgastado, Daria o acaricia e diz que ele fez um bom trabalho, fazendo Lai chorar, já que nunca foi apreciado por seu próprio pai. Nos dias seguintes, Lai anda como um soldado ferido. O preocupado Daria pergunta se ele está bem, mas Lai assegura que seus músculos pararam de doer e se pergunta qual será o próximo destino. Depois de um momento, Daria revela que a próxima casa é um lugar que os heróis nunca se aproximam e se ele escolher morar lá, nunca se sentirá solitário novamente. Eles chegam ao lugar e Lai olha para a casa com um rosto de horror, mas então percebe que é realmente uma casa de horrores chamada Mansão dos Mortos. Lai se vira para ir embora, mas Daria o arrasta pela cauda e explica que ter fantasmas como companhia é ótimo, já que eles nunca vão abandoná-lo. Ao entrar na mansão com Daria, um arrepio percorre a espinha de Lee. Para piorar as coisas, Daria diz candidamente a Lee que várias exorcizações na casa falharam. Ele então entrega a Lee um aspirador de pó e informa que, como passarão a noite lá, ele deve usar o aspirador em caso de emergência. Com isso, o Senhor Demônio deseja bons sonhos a Lai e deixa o quarto. Segundos após a partida de Daria, Lee encontra o garoto do filme O Grito. Assustado, Lai corre para fora do quarto no corredor mal iluminado. Ele tenta encontrar o caminho até Daria. Após receber uma lanterna de um fantasma, Lai tropeça em um quarto que parece pior do que o porão de um guerreiro de teclado. Enquanto Lai tenta voltar, ele encontra um exército de fantasmas esperando por ele. Sem opções, ele abre a porta e desmaia ao ver um fantasma aterrorizante. Com Lee desmaiado, o Rei dos Fantasmas diz a Daria que não esperava que um dragão fosse tão medroso. Ao conhecer o Rei dos Fantasmas chamado Samuel, Lee descobre que os fantasmas estavam apenas tentando cumprimentá-lo e dar-lhe as boas-vindas. Enquanto isso, Samuel reflete sobre o passado, lembrando de Daria vagando ao lado de um dragão. Daria responde dizendo que, como teve um dragão como companheiro no passado, talvez seja por isso que tem uma queda por Lai. Recuperando seus sentidos, Lai diz a Daria que precisa de uma casa onde possa relaxar um pouco mais, e entendendo isso, Daria promete ajudar Lai a encontrar uma casa do seu agrado. No dia seguinte, enquanto Lai e Daria retomam sua jornada, Daria pergunta a Lee se ele está confortável com uma parada rápida. Como um cachorro obediente, Lai concorda, mas pergunta a Daria o motivo da parada. O Senhor Demônio revela que precisam parar na caverna das Irmãs Cinzentas, o que faz Lee tremer de medo. Em uma voz patética, ele pergunta a Daria se realmente precisam parar em outro lugar assustador. Quando Daria revela que, como um perdedor sem teto como ele não podia pagar uma cama, teve que pegar uma emprestada delas. Lembrando-se de como deixaram a cama na mansão assustadora, Lai pergunta a Daria se deveriam devolvê-la. O elfo então puxa uma bolsa que se parece muito com o bolso de Doraemon e diz ao dragão sem noção que sua bolsa pode conter qualquer item, não importa o quão grande seja. Ao chegarem ao seu destino, Lai e Daria entram em uma caverna empoeirada, onde encontram 3 velhas feias. Surpreso com sua aparência, Lee descobre através de Daria que essas velhas são as Irmãs Cinzentas, conhecidas por suas habilidades em artesanato. As mulheres cumprimentam Lai, explicando que geralmente não recebem novatos, mas como ele parece uma lâmpada piscando, não se sentem ameaçadas por ele. As mulheres guiam Daria e Lai por uma entrada escondida que os leva a uma sala grandiosa adornada com vários itens. Lai expressa seu espanto e as irmãs declaram orgulhosamente que possuem tudo o que alguém poderia desejar, exceto um método para transformar Lai em um protagonista legal. Enquanto o curioso dragão explora a sala de exposições, Daria mostra-lhe uma porta, revelando que as irmãs são hábeis em criar portas grandes o suficiente para caber americanos. Observando a porta, Lai percebe que falta maçanetas. Daria explica que as maçanetas são vendidas separadamente e que ao usar diferentes maçanetas mágicas, ele poderá viajar para vários locais. Animado com a ideia de viajar sem andar, Lai insere uma maçaneta. No entanto, ele fica ansioso quando a porta se abre para a cidade dos anões, que estão bastante chateados com a perspectiva de não terem sopa de dragão. Percebendo a expressão aterrorizada de Lee, as irmãs atraem sua atenção para uma porta chamada Portão da Dama Valente. Ao olhar para a bela dama pintada na porta, seu coração começa a dançar. De repente, a Dama Valente fala com ele, assustando Lee. Daria explica que se Lai usar a palavra mágica, a Dama Valente o ajudará a se teletransportar para qualquer lugar do mundo. No entanto, se ele demorar muito, ela
ela recitará um poema embaraçoso escrito por Lai. Como Lee é azarado, a Dama Valente anuncia que o tempo acabou e começa a ler em voz alta um poema que Lee escreveu sobre precisar de uma dragão fêmea ao seu lado. Ao ver Lai chorar de puro constrangimento, Daria tem pena dele e sugere que ele desvie sua atenção para a lareira. Instantaneamente, Lai começa a imaginar seu futuro com a lareira. No entanto, seus sonhos são destruídos quando Daria revela que a lareira é incrivelmente pesada e, a menos que ele consuma 10 Arnold Schwarzeneggers no café da manhã, não terá força suficiente para carregá-la para sua nova casa. Para aumentar sua miséria, as irmãs lembram Lee que ele precisa ter uma casa para poder aproveitar a lareira. Encontrando sua 13ª razão para desistir, Lee se desanima. Daria então pergunta se ele gostaria de construir uma nova casa. Animado com a ideia, Lai e Daria se teletransportam para uma colina onde Lee pode facilmente pular se a vida se tornar difícil para seu cérebro minúsculo. Apreciando a paisagem, Lai expressa seu interesse em construir uma casa, quando de repente percebe que está sem dinheiro. Como sempre, Daria permanece calmo e sugere que, como ele é inútil vivo, seus órgãos poderiam aumentar seu valor se ele simplesmente se entregasse. Não querendo morrer sem aproveitar a vida, Lai começa a se lamentar, o que leva Daria a perguntar quanto dinheiro ele tem. Pegando sua carteira, Lai entrega ao Senhor Demônio, que encontra um único dente dentro. Lee explica animadamente que, se colocar o dente debaixo do travesseiro, uma fada trocará por dinheiro. Imperturbável, como sempre, Daria informa Lee que essas coisas não acontecem de verdade, assim como Papai Noel não é real. Antes que Lai possa reclamar, Daria assegura que seus problemas financeiros podem ser resolvidos mais tarde e tira um projeto para uma casa. Uma vez que Daria explica o layout a Lai e recebe sua aprovação, ele bate palmas e convoca gnomos e ogros grandes e verdes, revelando-os como seus empregados mal pagos. Com tudo no lugar, a construção começa. Vendo todos trabalhando, Lai tenta ajudar, mas falha miseravelmente. Isso leva Daria a se perguntar quem urinou na piscina genética de Lee para que ele seja tão patético e desajeitado. No entanto, sendo o Senhor Demônio compassivo que é, Daria assegura Lee que Roma não foi construída em um dia e aconselha-o a relaxar. Depois de uma semana, Lai expressa imensa gratidão a todos por construir sua casa. Daria então informa que eles precisam esperar pelos heróis chegarem, explicando seu plano de matar os ladrões de oxigênio e vender seus equipamentos. Ao começar a se preocupar, Daria convoca um trio de monstros fortes. Inicialmente aterrorizado, Lai fica surpreso quando os monstros se entusiasmam ao vê-lo, animados por encontrar um dragão de verdade. Daria informa Lai que os monstros servirão como seus guarda-costas vivos, ganhando seu sustento ao lutar contra os heróis, enquanto o resto do dinheiro será para os custos de construção. Desejando sorte a Lai, Daria parte, deixando Lai para aproveitar sua nova casa. No entanto, o problema logo chega na forma de heróis buscando uma luta. Antes que a batalha comece, um dos heróis reconhece Lai como o dragão que destruiu seus companheiros, fazendo-o recuar. Durante a noite, a reputação de Lai cresce entre outras criaturas mundanas, que começam a buscar sua assistência, aclamando-o como o Senhor Dragão das Chamas. Sentindo-se sobrecarregado com seu novo título, Lai decide ir ao supermercado, nunca mais retornar. Enquanto se prepara para partir, ele encontra Dari, que questiona por que está abandonando sua casa. Lee compartilha sua história, explicando como seu lar se tornou um alvo principal para heróis buscando explorar e saquear. Ele expressa seu desejo de paz e tranquilidade. Comovido pelos problemas de Lai, Daria promete ajudá-lo a encontrar a casa perfeita. Encontrando-se nas planícies geladas dos Alpes, ele nota Daria coberto com roupas quentes e reclama do frio. Não querendo que a PETA o processe por colocar animais em perigo, o Senhor Demônio assegura a Lee que preparou roupas de inverno para ele também. Tirando seu bolso de Doraemon, Daria dá a Lee uma roupa que o transforma em uma grande bola de macha. Depois de estar bem vestido, a mente de Lai começa a clarear e ele pergunta a Daria por que estão no meio de um campo grande de neve. O Senhor Demônio lembra-lhe de seu desejo de viver uma vida isolada, longe de heróis e caçadores. Então, que lugar melhor do que o Polo Norte? Explicando ainda, Daria revela que o preço do terreno é barato, o que poupará seu bolso. Lee começa a suar ao perceber que o Senhor Demônio é um pouco autista e gosta de levar as coisas ao extremo. Encerrando a conversa, Daria mostra a Lee um documentário de baixo orçamento sobre a vida de
de um Yeti e seu habitat. Depois de assistir ao filme, Daria diz a Lai que, se ele quiser uma casa, precisa começar a trabalhar duro. Confuso, Lai pergunta se ele terá que trabalhar sozinho. O Senhor Demônio revela que, como os iglus não requerem custos de construção, ele pode começar a trabalhar sozinho. Com a orientação de Daria e o trabalho árduo de Lai, eles conseguem construir um iglu modesto para Lai. Depois, Daria avisa Lai que o aspecto mais difícil de viver em isolamento é a sobrevivência. Ele instrui Lai a canalizar seu Bear Grylls interior e dar o seu melhor. Pelos próximos 3 dias, Lai sente seu coração apertar, percebendo que está começando um novo arco de desenvolvimento de personagem. Antes que ele possa reclamar mais, Daria mostra-lhe o sinal de paz e se teletransporta para fora. Sozinho no frio, Lai tenta encontrar comida para si. Ao notar um grupo de renas, Lai tenta liberar seu predador interior, mas acaba se tornando a presa. Após várias tentativas inúteis, Lai decide que é um bom momento para começar a dieta. No entanto, outro problema surge quando Lai se encontra completamente perdido. Enquanto o pânico começa a se instalar, Lai encontra um grande Yeti branco atrás dele. Assustado, Lai se pergunta por que um monstro tão musculoso está atrás dele quando ele nem está preso na máquina de lavar. No entanto, ele rapidamente percebe que o monstro não tem más intenções ao convidá-lo para seu iglu. Ao entrar, Lai encontra Daria preparando o jantar. No entanto, antes que Lai possa se acomodar, ele nota que Daria descartou sua camisa e o Yeti também está sem roupas. Para surpresa de Lai, ele então vê anões e heróis, todos completamente nus dentro do iglu. Com medo de que sua refeição envolva algo desagradável, Lai começa a entrar em pânico. Ele então abre os olhos e percebe que tudo não passava de um sonho estranho. Ao retomar sua busca por comida, Lai encontra um ovo abandonado. Sua mente começa a entreter pensamentos de vários pratos que poderia criar com ele, mas ele rapidamente se desfaz da ideia, lembrando-se de como sua jornada infeliz começou quando um ladrão roubou seu próprio ovo. Virando-se para continuar sua busca por um lar, Lai de repente percebe que o gelo sob seus pés rachou e agora ele está à deriva. Enquanto Lai mostra misericórdia para com o ovo indefeso, nem todos os seres são tão bondosos. Logo, Lai se vê confrontado por uma baleia gigantesca que o engole inteiro em questão de segundos. Recuperando a consciência, Lai encontra um homem com aparência de cinzas pairando sobre ele. Depois de reunir seus pensamentos, Lai descobre que o nome do homem é Davy Jones. Ao perceber que está dentro de uma baleia, Lai começa a entrar em pânico. Vendo Lai em desespero, Davy o consola e revela uma sala confortável dentro do estômago da baleia. Ele explica que, como a baleia engole vários Titanics de vez em quando, ele tem uma coleção de itens como gemas, utensílios de cozinha, ingredientes e chá. Impressionado com todos os itens, Lai decide explorar mais a casa da baleia. Durante o tour pela lavanderia, área de cozinha e banheiro, Lai fica cada vez mais impressionado. Eventualmente, ele concorda em ficar com Davy por um tempo, apreciando o conforto e a segurança proporcionados dentro da barriga da baleia. Depois de uma boa noite de sono, Lai descobre Davy afiando sua faca. Um arrepio percorre sua espinha enquanto se pergunta se Davy está planejando comê-lo cru. Nesse momento, Davy alegremente o cumprimenta, revelando que está preparando o café da manhã para ambos. Percebendo que deveria assistir menos documentários sobre serial killers, Lai se desculpa para usar o banheiro. Após o café da manhã, Lai informa Davy que precisa partir, mencionando que alguém está esperando por ele. Entendendo a urgência, Davy ajuda Lai a encontrar uma maneira de sair. Tomando medidas rápidas, eles jogam um barril de spray de pimenta sob as narinas da baleia, causando espirros violentos, permitindo que Lai escape ileso da barriga da baleia. Ao pousar em um pedaço de gelo flutuante, Lai encontra uma foca. Ele tenta usar seus instintos animais para caçar e se banquetear com a foca, mas falha miseravelmente quando a foca lhe dá um olhar suplicante com seus grandes olhos de cachorro. Ao chorar de frustração, a foca se transforma em Daria, que revela que tudo isso foi um teste para ver se ele está apto a sobreviver no Polo Norte. Mais tarde, em seu iglu, o ovo de Lee se rompe, revelando uma criatura semelhante a um pássaro. Ao ver Lai, o filhote o chama de papai, fazendo Lee gritar em protesto, dizendo que nem é seu filho. No dia seguinte, Daria teletransporta Lai para um lugar mais quente, mencionando que conhece algumas habitações comunitárias que seriam adequadas para ele. Nesse momento, o filhote de Lai sai de seu bolso, chamando
chamando-o de papai. Observando isso, Daria comenta que pais solteiros não são tão populares quanto mães solteiras nesta era. Frustrado com as provocações de Daria, Lai protesta, exclamando que não é o pai. Notando como Daria não acredita nele, Lai percebe que precisa chamar a juíza Judy para resolver o caso. Suspirando, Daria então explica ao dragão que, às vezes, quando uma criatura nasce, ela se vincula à primeira pessoa que vê. No entanto, sentindo-se culpado e sobrecarregado, Lai pergunta a Daria se é correto ele criar o filhote. Esperando aliviar as dúvidas de Lai, Daria compartilha uma história de muitos anos atrás, quando um explorador encontrou um ovo abandonado que chocou e se transformou em um pássaro. Apesar das tentativas do explorador de devolver o pássaro à natureza, ele continuou a segui-lo, eventualmente levando o explorador a aceitar o pássaro como seu. No entanto, a história não termina aí. Depois que o explorador faleceu, o pássaro, incapaz de compreender o conceito de morte, recusou-se a seguir com sua vida. Muitos dizem que o pássaro ainda vive ao lado do cadáver do explorador até hoje. Ao ouvir a história assustadora, Lai se molha de medo. Daria informa ainda que o filhote de Li pertence a uma família de pássaros que vive ao longo dos rios na região montanhosa do norte. Uma vez que os jovens atingem a idade adulta, eles se tornam fortes o suficiente para convocar uma nevasca com apenas o bater de suas asas. No entanto, sabendo que é um completo incompetente e provavelmente estragará tudo, Lai diz a Daria que, se o filhote ficar com ele se tornará um degenerado rapidamente. Daria teletransporta-os para uma habitação comunitária, revelando que talvez ele possa encontrar um pai mais adequado para criar o filhote. Observando o lugar, Lai expressa sua admiração pela infraestrutura. Daria informa que, se ele escolher viver em uma comunidade, será muito mais fácil para seu bolso em comparação com viver em uma unidade independente. Além disso, se ele passar mal à noite, seus vizinhos estarão lá para ajudá-lo. Antes que Lai possa sonhar, Daria rapidamente lhe diz que a maioria das casas não é construída para aqueles com pernas longas. Curioso, Lai pergunta ao Senhor Demônio por que é assim. Daria revela que, como os animais maiores precisam de mais espaço para funcionar, eles raramente vivem em habitações comunitárias. Então, naturalmente, há menos demanda. A conversa é interrompida por um grupo de heróis selvagens perseguindo alguns monstros. Lai pergunta a Daria se eles deveriam intervir, mas um gigantesco monstro pássaro aparece e esmaga os intrusos irritantes. Daria informa Li que em tais sociedades, os proprietários cuidam de seus inquilinos. Depois de saber que os inquilinos mais fracos são protegidos pelos proprietários mais fortes, Lai relaxa e promete ao filhote que encontrará os melhores pais do mundo para ele, que, como sabemos, não existem. Com um novo objetivo em mente, Lai segue Daria até um apartamento de um par de ortos siameses. Li, curiosamente, pergunta a Daria se o par é casado. Daria revela que são, na verdade, irmãos que não conseguiram encontrar o amor, então acabaram fingindo ser casados. Percebendo que isso é um caso extremo de amor entre irmãos, Lai treme de horror. Ele então expressa à criatura de duas cabeças seu desejo por um lar eterno para o jovem filhote, mas os ortos informam que não podem adotar um bebê devido às restrições de barulho. Assegurando os ortos, Lai revela que, como o filhote é jovem, ele não fará muito barulho. No entanto, no momento certo, o filhote solta um grito estridente, causando um desastre. Depois de sair rapidamente do apartamento, Lai e Daria abordam muitas criaturas diferentes, mas tudo em vão. Enquanto tomam um rápido fôlego, Daria pergunta a Lai se ele não deveria simplesmente cuidar do pássaro, mas Lai balança a cabeça, revelando que o filhote não gostaria de alguém tão patético e fraco como ele. Daria concorda com ele, mas diz a Li que todos que têm pais ruins acabam se tornando grandes comediantes. Então, será uma situação vantajosa. A conversa deles termina abruptamente quando um urso monstro e seus filhotes chegam. Daria se desculpa e vai conversar com o urso, deixando Lai com os filhotes. Os filhotes cumprimentam Lai calorosamente, mencionando que todos têm falado sobre ele e seu filhote. De repente, um monstro feio aparece e exige que Li entregue o filhote. Os instintos paternos de Li entram em ação, enquanto ele tenta proteger tanto o filhote quanto os filhotes de urso. Uma vez que Daria retorna e informa o monstro malvado que o dragão que ele está enfrentando é conhecido como o Senhor Dragão das Chamas, o monstro rapidamente recua. Mais tarde, o Senhor Demônio elogia Li por ser um bom pai e proteger os jovens. Sobrecarregado de emoções, Lai decide manter o filhote e o nomeia Pip. Tendo viajado por tanto
tanto tempo, Lai chora para o Senhor Demônio que usou todo o dinheiro que fez vendendo suas fotos no Only Dragons. Como sempre, Daria permanece calmo e diz a Lai que passarão o dia ganhando dinheiro. Curioso sobre suas perspectivas de emprego, Lai pergunta a Daria como pode oferecer seus serviços. Em resposta, o Senhor Demônio revela que os dragões sempre foram populares no mercado negro. No entanto, não querendo recorrer à venda de seus órgãos para pagar a faculdade de Pip, Lai nervosamente pergunta a Daria se há outras maneiras. No final das contas, a verdadeira força de um dragão não está em seu tamanho ou poder, mas na coragem de enfrentar seus medos, nos amigos que encontra pelo caminho e na determinação de encontrar um lugar que possa chamar de lar, mesmo que esse lugar seja dentro do estômago de uma baleia ou em um iglu improvisado. Chegamos ao final do recap da primeira parte do anime, Dragon Goes House Hunting. Se gostaria da parte 2, comente. Parte 2, inscreva-se no canal e deixe seu gostei. Obrigado!